coisas que nós temos chegado à conclusão aqui é de que não nos adianta de nada lermos a palavra de Deus como se lê um jornal ou uma revista. Não. Sabemos que ela é viva e eficaz. Não é morta. Não se trata apenas de uma página qualquer impressa em uma gráfica. Nós estamos lidando com algo sobrenatural. Portanto, quando abrimos a palavra de Deus, devemos entender que Ele quer falar conosco. E as experiências que foram vividas por homens do passado, elas não são meramente históricas, mas elas têm a ver com a minha história e com a sua história. Certa vez, o apóstolo Paulo, ele disse ao povo: lembrai-vos de nossos pais no deserto. Ou seja, recordem-se dessa história. Isso foi escrito para aviso nosso, porque nós também temos uma promessa, assim como eles. Eles saíram daquela escravidão terrível no Egito, de uma vida indigna, miserável, escrava, e saíram todos eles com a promessa de uma terra boa, espaçosa, que manda leite e mel. Lembrem-se disso. Recordem-se disso. É o mesmo Deus. Lembrem-se do que aconteceu com eles. Daquela multidão foram 800 mil homens que saíram cantando com alegria, mulheres, crianças, velhos, tocando tamborim, exaltando a Deus, cantando louvores. E desta grande multidão que saiu da escravidão com alegria rumo ao deserto para peregrinarem até a terra prometida, somente 2 homens conseguiram entrar. Sabe, ele disse: isto foi escrito não é para que vocês contem as criancinhas da escola dominical, mas é para que vocês apanhem esse exemplo para a própria vida, para a própria história. Nós não estamos brincando. Essa nossa trajetória até o reino dos céus, essa nossa caminhada pelo deserto, essa nossa caminhada em direção a essa terra boa, espaçosa, que manda leite e mel. Nós temos um exemplo que foi escrito para que nós não venhamos ser apanhados no mesmo laço, nos mesmos erros, na mesma inconsequência. E venhamos encarar a sério como encarou Josué e Caleb. E possamos estar entre os poucos escolhidos, porque na verdade muitos são chamados, mas poucos.
poucos são escolhidos. Sabe, nós devemos agir assim. Devemos ler a palavra de Deus e nós devemos trazer isso para a nossa vida. E nós devemos entender que em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não há variação na sua personalidade, nas características do seu agir, do seu pensar. Ele não muda, porque ele é perfeito. Moisés era um velho. E ele estava acomodado, cuidando das ovelhas de Jetro, seu sogro. Ele não queria mais saber de aventura alguma nessa vida. Mas de repente, ele começa a observar que tem um foguinho aceso ali numa montanha. E aquele fogo não apagava. E aquilo foi despertando a curiosidade dele. Ele disse: como pode isso? Eu já vi muitas árvores incendiarem como um raio, um relâmpago, mas elas queimam e depois o fogo apaga. Mas essa não. Essa está queimando, ardendo em chama já há muito tempo. E esse fogo não apaga. Então eu vou até lá e vou ver que maravilha é essa. E ele foi atraído por Deus. Porque Deus queria falar com ele. Deus, Ele quer falar comigo e Ele quer falar com você. Isso é fundamental para nós. Ouvirmos com voz. E quando Moisés finalmente se aproxima daquela pequena árvore, daquela sarça, uma voz ecoa de dentro das chamas e diz: Moisés, Moisés. E então ele se dá conta que está diante do Deus Todo-Poderoso de seus antepassados. E ele se prostra no chão. Ele está diante do sobrenatural, daquele que criou os céus e a terra. E ele então diz: eis-me aqui. E a primeira coisa que Deus fala com ele é: não te chegues para cá. Veja isso. Isso parece algo estranho. Porque Deus teve tanto trabalho para chamar a atenção daquele velho. Quando ele se aproxima, a primeira coisa que Deus diz para ele é: não te chegues para cá. Tire as sandálias dos teus pés, porque a partir de agora, a terra que você vai pisar é santa. Meu Deus, meu Deus. Veja isso, irmão. O que é que isto significa, tendo em vista que todas as coisas que Deus ele faz traz um objetivo pedagógico? Ele quer nos ensinar não apenas ao velho Moisés, mas a todas as gerações que tomariam conhecimento desta história,
atraídos a Ele, a grande verdade é que nele está a solução para a vida de todos nós. Ele disse: vinde a mim, todos vós cansados e sobrecarregados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. E em mim vocês encontrarão paz, descanso e alívio para as vossas almas. Não há outro caminho a seguir. Se queremos paz, se queremos ficar livre da canga, do peso, da carga, do cansaço, da doença, da opressão do mal, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quando somos atraídos a Ele por essa chama brilhante, por esse convite maravilhoso que nos chama a atenção, não é verdade? Bem, você que está doente, enfermo, oprimido, cansado, sobrecarregado, desesperado, cambaleando por essa vida, viciado, trocado, não tem esperança, condenado pela medicina, pensando em suicídio, você vê essa chama que te acende a esperança no coração, e você é atraído à presença de Deus. Quando finalmente isso acontece, a primeira coisa que Deus diz é: não dê mais um passo para cá. Tire as sandálias dos teus pés, porque a partir de agora o próximo passo, você já está próximo demais de mim, Moisés. Você chegou até aqui, está diante de mim agora. Não dê mais um passo antes de tirar as sandálias dos teus pés, porque essa terra agora, um centímetro a mais daí para frente, é terra santa. Aonde tu vai pisar a partir de agora, você vai pisar descalço. Sabe por quê? Isso chama-se dependência de Deus. Confiança em Deus. É verdade. Por que razão Moisés usava as suas sandálias, o seu calçado? Não era meramente por questões estéticas, não, mas para proteger seus pés de pisar em algum bicho, um escorpião, ou pisar num espinho pontiagudo, ou numa pedra pontiaguda e ferir os seus pés. É uma autoproteção, é uma forma humana de livramento, é aquilo que fazemos por nós mesmos para nos defender e nos proteger. E Deus disse: a partir de agora, 1 metro a mais, 1 centímetro, o próximo passo seu tem que ser descalço. Comece a aprender a dependência completa em mim, a confiança completa em mim, a não depender dos teus próprios atributos, das suas próprias qualidades, da tua inteligência, do teu discernimento, da tua compreensão dos fatos ao redor. Dependa unicamente de mim agora, Moisés. Eu sou a tua força, a tua vida, a tua saúde, o teu escudo, a tua arma. Tire as sandálias dos teus pés e venha mais para perto de mim. Sabe, nós entendemos que não há meios de dar mais um passo, de se aproximar mais, de termos comunhão verdadeira, autêntica com Deus, se permanecermos com estas sandálias em nossos pés. Isso se chama fé. E a Bíblia Sagrada afirma que sem fé é impossível
permanecer exercendo a fé. E é assim que a Bíblia define a fé, o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que você ainda não é capaz de ver. É uma confiança plena e total e cega na proteção, nas promessas de Deus. Se Ele prometeu isso, Ele vai fazer. Se Ele disse isso, então Ele vai fazer, porque Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para voltar atrás. A promessa que Ele me fez. E então, Deus disse para Moisés: tenho visto a dor do povo, o gemido, a escravidão. Eu tenho visto como Faraó tem oprimido e escravizado essa gente. E Moisés disse: de fato eu também tenho visto, Deus. A coisa é terrível. E Deus disse: eu desci do céu para livrá-los. E Moisés disse: oh glória, aleluia, até arrepiou. Isso vai ser uma grande obra que o Senhor vai fazer, porque aquele povo não aguenta mais, Deus. Aquele povo é um povo sofrido, um povo miserável, um povo oprimido, um povo que tem perdido as esperanças. Eu vi isso pessoalmente, então eu fico feliz que finalmente o Senhor tenha descido, o Senhor Todo-Poderoso. Ninguém pode te deter, e com certeza absoluta, tu os livrará e os tirará desse cativeiro. Então, aleluia, glória a Deus. Estou descendo porque eu estou com as minhas ovelhas lá, o Senhor sabe, e as minhas ovelhas estão lá desamparadas, desceram lá embaixo, que eu vim aqui atraído por esse fogo, e já estou saindo, eu sou o boa viagem, sou liberto esse povo. E Deus disse: Moisés, eu vou usar você. Eu vou livrar esse povo por teu intermédio. Eu vou levar a este povo a minha palavra, a minha presença e o meu poder através de você, Moisés. Meu irmão, minha irmã, a fisionomia de Moisés mudou. Ele tirou um sorriso no rosto, já não estava mais a arrupiar. E ele olhou para aquela sarça ardente e disse: ei, mas se o Senhor nunca prometeu um engano na vida, esse é o primeiro. Olha para mim, eu sou um velho de 80 anos de idade. Eu estou aqui cuidando dessas ovelhas. Eu não quero saber mais de aventuras da minha vida. Além de tudo, eu não sei se o senhor reparou, eu não sei se o senhor notou isso na nossa conversa, mas eu sou um cara gado. Eu não sei nem falar direito. Sou velho, sou gado. E tem mais, eu não quero ir. Porque eu não estou mais querendo viver aventuras. O senhor vai lá e escolhe um escravo qualquer lá, forte, novo, disposto a aventuras, a se tornar famoso por ter sido o libertador dos escravos. Só me deixa aqui, cuidando das minhas ovelhas. Eu não estou interessado nisso. Sabe, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, você que me vê agora em algum lugar, é exatamente isso que a maioria das pessoas elas fazem. A obra é boa, a obra é maravilhosa, não é? Libertar os escravos, gente perdida, gente que está caminhando para o inferno, gente que é chicoteada pelo capeta, pelo diabo, pelo faraó desse mundo. Gente sobrecarregada, gente que não aguenta mais, gente que se arrasta em cambaleia pela estrada dessa vida. Aleluia, oh glória,
essa gente. Que maravilha, Deus! Oh, glória! Eu quero entrar no céu agora. Eu tenho meu trabalho, minha profissão, minha família. Eu sou inteiro dessas coisas. Eu sou uma pessoa que eu não posso me envolver com isso. Eu quero entrar no céu. Eu quero entrar no céu, mas eu sou a de convívio. Que eu sou uma pessoa atarefada, eu tenho minhas ocupações, eu tenho outras preocupações. A obra é boa, maravilhosa, eu concordo, glória a Deus, aleluia. Mas, todavia, porém, o Senhor não me leva a mal, mas eu não posso entrar nessa negócio. Eu tenho os meus afazeres. Manda o fulano, manda o missionário, manda o pastor, manda o Beltrano. Não é? Alguém que seja talhado para essa obra, para estar pintando o capeta. Eu tenho uma certa dificuldade nessa coisa de batalha espiritual, ficar agarrando o diabo pelo chifre, essa coisa é meio complicada. Eu tenho minhas ovelhas para cuidar. De maneira, meu irmão e minha irmã, que essa é a grande verdade. Nós não estamos aqui para perder o nosso tempo, mas para refletirmos de forma madura, séria e equilibrada, para que a palavra de Deus ela possa mexer no nosso coração e mudar a nossa vida. A minha vida e a sua vida. Que tipo de compromisso você tem tido em relação a essa ordem de Deus? Porque Jesus ele foi claro em dizer que nem todo que diz Senhor, 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 não é? Entrará no reino dos céus, mas somente aquele que fizer a vontade do meu Pai. Eu pergunto a você, qual é a vontade do Pai? É difícil saber, hein? É complicado. Você tem que fazer um curso de 5 anos de teologia para descobrir qual é a vontade de Deus. Hein? Você sabe qual é a vontade de Deus. Se você não se envolver nisso, você está perdido. E você está perdida. Você lembra perfeitamente da parábola dos talentos. Essa parábola dos talentos tem a ver comigo e com você. Jesus inventou uma história que ilustra um fato e uma verdade espiritual. Ele disse que um sujeito era muito rico, um fazendeiro, e ele representa Deus. E pegou 3 servos e disse: toma 5 talentos, e outro ele pegou e disse: toma 3 talentos, e outro ele pegou e disse: toma apenas 1 talento, cada um conforme a sua capacidade. Para que naquele dia ninguém pudesse dizer: Deus, a tarefa era pesada demais para mim, eu não tinha capacidade de fazer. É Deus quem capacita, Ele dá capacidade conforme a tarefa que Ele próprio nos dá a fazer. Mas é interessante observar, meu irmão e minha irmã, que ninguém foi chamado para não fazer nada, ou seja, ninguém ali ficou sem receber um talento que representa a responsabilidade que temos na obra de Deus, nesta grande seara, nesta grande fazenda, o trabalho que realizamos. Ninguém foi chamado para ficar assentado nos bancos das igrejas, só colhendo bênção, participando de campanha após campanha, só para sugar e só para ser abençoado nesta área, depois daquela outra, e depois a prosperidade, a cura e bênção. Vamos sermos abençoados, missionário? É claro que não! É claro que não! Eu quero ser abençoado, mas eu quero mais do que isso. Eu quero entrar no reino dos céus. Eu pergunto a você quantas pessoas foram abençoadas em Jerusalém e nas cercanias de Jerusalém, por onde quer que Jesus andasse. Eu pergunto quantos foram curados, abençoados, libertos do capeta. Eu pergunto quantos. E você responderá: foram milhares. Onde a maioria deles está agora?
Eu pergunto a você: aqueles que não tiveram compromisso, que não tiveram aliança, que não se tornaram discípulos, que não compreenderam a mensagem do Evangelho, apenas queriam sugar uma cura, sugar um milagre, um livramento, uma libertação, apenas viam Jesus como uma fonte de bênção e de milagres, mas não deram ouvidos à sua voz, ao Evangelho, às boas novas, ao reino dos céus, à compreensão e ao entendimento de que não é aqui a nossa eternidade. Sabe, aquele homem que recebeu os 5 talentos, ele trabalhou, e também o que recebeu 3 talentos trabalhou. E eles multiplicaram essa história que Jesus criou para dizer que temos que trabalhar, temos que colocar a mão na massa, temos que usar a nossa inteligência, nós temos uma ordem, nós não podemos depender de nossas qualificações, de nossos recursos financeiros ou de nossa intelectualidade, nós dependemos da presença de Deus em nossa vida. Nós devemos tirar as nossas sandálias, porque essa terra que estamos pisando ela é santa, mas há uma obra, Deus não precisa de mim para fazê-la, mas Ele escolheu fazer através de mim, através de Moisés, através de você. E ai de mim se não fizer. Paulo diz isso, Paulo disse: ai de mim se eu não pregar esse Evangelho. Paulo entendeu isso. Se eu não me comprometer com isso, se eu não estiver envolvido de alguma forma com essa obra, sabe, a grande verdade é que nós encontramos 90% das pessoas sem entendimento disso. Na cabeça delas, ser igreja de Jesus é isso. É frequentar o culto, é parar de xingar palavrão, parar de usar droga, parar de fumar, parar de tomar cachaça, aprender alguns corinhos, aprender alguns chavões evangélicos. Paz, receba! O melhor de Deus está por vir, e por aí vai. Aleluia! E participar das campanhas para receber os milagres, as bênçãos. Esse é o Evangelho. É isso que eles acham que é ser de Cristo. E não há compromisso verdadeiro no resgate de almas, no livramento de cativos, em levar o verdadeiro Evangelho para que o nome de pessoas perdidas possa ser escrito no livro da vida. E talvez você esteja ouvindo a voz do capeta por aí por perto, soprando no teu ouvido, dizendo: esse cara é exagerado, não é nada disso, isso é um exagero, fanatismo. Aquele sujeito que recebeu só um talento, ele também ouviu esse tipo de sussurro, não é? Ele viu os outros trabalhando, aquele que recebeu 3, na medida do possível, da sua capacidade, que Deus havia lhe dado para usar os 3 talentos, ele trabalhou, rendeu mais 3, o outro que recebeu 5 também, trabalhou pela capacidade que Deus lhe deu e rendeu mais 5, mas ele recebeu um só, e ele disse: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse talento no lenço e vou enterrar aqui nesse buraco, e quando ele vier, já estou com o discurso ensaiado. Você pode tentar fazer a mesma coisa. Pode, claro que sim. Se você quiser não acreditar, não levar em consideração, não refletir sobre aquilo que eu estou pregando, não acreditar que isso vem de Deus, você é livre disso. Agora, todos nós recebemos talentos, que são o quê? A nossa participação nesse trabalho. Deus faz através de nós, como fez através de vocês. Agora, você pode enterrar isso. Fica só buscando Deus. Não participe em
nada, não contribua, não pregue, não procure investir em ministérios, em homens e mulheres de Deus que estão pregando a verdade, se esforçando para levar o seu evangelho. Não faça nada. E ensaia uma desculpa. Vai na frente do espelho. Isso é uma boa ideia. Talvez na frente do espelho você consiga uma fisionomia. Mestre, o senhor sabe que eu tenho um temor tão grande. E aí você faz aquela expressão. Eu tive tanto medo, mestre! Hein? É que tem muito artista na igreja, não tem? Nos púlpitos, então, está cheio. Está cheio de artistas. Eu tive tanto medo, mestre, de perder esse talento. Eu tenho tanto temor de ti. Já pensou se eu tivesse tido um negócio errado e perdido esse talento, era o único que eu tinha. Mas eu tenho tanto temor, eu te amo tanto, que eu peguei esse talento, eu botei no meu sem querer. Tirar a poeira daqui, mestre, que é aquilo. Você pode tentar. Quem sabe dá certo, não é? Você acha que vai dar? Tenta, não é? Eu prefiro não tentar. Porque eu, na verdade, acho que não vai dar certo. Eu acho que vai acontecer com você o que aconteceu com o cara da história que Jesus inventou, a parábola dos talentos. Que aquele senhor olhou para ele e disse: servo mau, negligente, você está aqui na minha fazenda só desfrutando de tudo que eu tenho, você só pensa nisso. É só em sombra e água fresca, desfrutando aqui da minha fazenda pelo meu talento e terror, te dei um só. E aí ele dá uma ordem aos seus anjos que peguem aquele único talento que ele tinha e disse assim: entrega aquele que já tem 10. Porque eu vos digo, aí vem a revelação, aquele que já tem ainda se lhe acrescentará mais e será largando no reino dos céus, para quem trabalha. Aquele que não tem, que não fez nada, que ensaiou um discurso na frente do espelho, para ver se ia pular, até o que ele pensa ter lhe será tirado. E o que é isso? A salvação. Até isto lhe será tirado. Essa história do Moisés está só começando, não? E nós estamos no momento em que Deus mandou ele tirar a sandália dos pés e disse a ele que tinha uma obra para fazer. E ia fazer por intermédio dele. E Deus tem uma obra para fazer, ele vai fazer por meu intermédio, está fazendo. E quer fazer também por teu intermédio, quer que você se envolva. Amanhã, se Deus quiser, nós voltamos para continuar naquela areia, naquela terra que é santa, onde Moisés conversava com Deus.